Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, Shiur número 14. Hoje a gente vai continuar as leis de Safek Brachot Lakel. A gente vai, Bezat Hashem, da Alachá 11 até a Alachá 14. Então, a Alachá 11, ela explica que quando a gente só conhece, a gente está falando da regra Safek Brachot Lakel. Quando eu estou na dúvida de uma brachá, eu preciso facilitar. Porém, fala a Alachá o seguinte: se você está num lugar que, se você está na dúvida e você deixar de fazer a brachá, você vai acabar causando outras brachot que sejam levatalá. Então aí a gente não fala a regra de Safek Brachot Lakel, porque se eu facilitar nessa brachá, eu vou acabar te estragando todo o resto das brachot. Então onde é isso? A gente fala isso quando eu tenho brachot, que se eu não fizer todas, acaba que não valeu o que eu fiz. Então, por exemplo, em relação a Amidah tem 19 brachot. Só que está escrito nos poskim que as brachot me'akevot zo et zo. As brachot são imprescindíveis, quer dizer, se eu fiz 18 brachot, a Amidah não valeu e eu preciso fazer a Amidah inteira de novo. Então agora, se eu estava no meio da Amidah e eu fiquei na dúvida, eu falei, não sei em qual brachá que eu estou. Eu estava no meio e etc. Estou distraído. Eu não sei em qual brachá que eu estou. Então, se eu fosse falar a regra, Safek Brachot Lakel, eu falo, olha, continua da próxima brachá, que você tem certeza que você não fez. Só que, se ficar faltando uma, duas, três brachot lá no meio, todas as brachot que eu fiz na Amidah foram considerados brachá levatalá. Então, por isso, está escrito aqui, que nesse caso a gente não fala a regra de Safek Brachot Lakel, porque ao contrário, se eu facilitar nessa brachá, eu estou te mandando agora fazer outras brachot que sejam levadas lá, eu vou te mandar continuar. Então a pessoa está na dúvida se ele parou na brachá de Refaenu, ou na brachá de Goel Israel, ou na brachá antes disso. Selach Lano. Ele está na dúvida dessas três brachot. Você vai lá, continua do Barech Halenu, eu vou te mandar fazer. Barech Halenu, Tekabe Shofar. Todas as brachot da Amidah, eu estou mandando você ativamente fazer elas à toa. Então, por isso, nesse caso, a gente não fala a regra Safek Brachot Leakel. Por quê? Eu vou acabar chegando a arriscar que todas as brachot vão ser consideradas brachot levatalá. Então, nesse caso, o que está escrito na Alachá é, você está na dúvida, volta para brachá, a última brachá que você tem certeza que você fez. Então, digamos, tenho certeza que eu fiz a brachá de Ashivenu, que a gente falou, ele está na dúvida, Selach, e etc. Então, a brachá que ele tem certeza que ele fez, Arotze B'Tshuvah, ele não precisa repetir. Começa da próxima brachá, e aí, com isso, ele segue adiante. E aí, por mais que talvez ele vá acabar repetindo uma ou outra brachá, é melhor ele falar a brachá duas vezes nessa situação, mas garantir que ele fez a Amidah inteira, do que deixar a brachá faltando e as outras brachot que ele vai fazer é considerado brachá levatalá. Então, por isso, essa regra na Amidah a gente não fala Safek Brachot Leakel. Um caso bastante parecido, mas que é machlokes nos poskim, é o que os poskim falam em relação às brachot do Shema Israel. Se ele estava no meio das brachot do Shema Israel, e ele falou, aquele, Agadol, Agibor, que Beshem, não aquele, que Beshem, Agadol, Agibor, Ve'anorá, e ele não sabe se ele continua Batachnu, porque ele está no meio do Ahavat Olam, ou se ele está no meio do Yotzeror e ele precisa continuar Kadosh Hu. E aí, qual é a diferença? Se ele estiver na primeira brachá, então ele precisa terminar a primeira brachá. Se ele estiver na segunda brachá, então... Aí, se eu falar Safek Brachot Lakel, eu falo, vai para a segunda. E a Emet é que o Ben Ishai fala assim. O Ben Ishai fala, eu digo aqui, Safek Brachot Lakel, e se ele está na dúvida, vai para a segunda. Porém, o Rav Ovadia discute com o Ben Ishai, porque ele fala, tem muitos Rishonim que falam, a Gemara escreve que brachot lo me'akvot zo et zo. As brachot Shema Israel, uma não é imprescindível para a outra, diferente da Amidah. Só que a Gemara vai e volta, etc. E tem uma opinião lá na Gemara
que o que não impede nas brachot, não é que uma brachá não impede a outra, e sim o ceder das brachot. E aí a machloket rishonim, qual que é a conclusão? Se realmente, se ele ficou faltando a primeira brachá, a segunda é brachá levatalá, ou não. Então, já que para muitos rishonim, se ele pular a brachá de Yotzer Or, a brachá de Ahavat Olam é brachá levatalá, e a brachá do Gal Israel é brachá levatalá, então aí, aqui na dúvida, eu não falo Safek Brachot Leakel, por isso falo Rav Ovadia, volta para o Kadosh Hu, porque é melhor ele fazer 2 vezes a brachá de Yotzer HaMeorot, e aí, mas pelo menos garantir que ele vai fazer o Ahavat Olam, que ele vai fazer o Gal Israel correto, do que pular para o Ahavat Olam. E aí o Yotzer Or não valeu, foi brachá levatalá, porque ele começou, mas não terminou. E o Ahavat Olam foi brachá levatalá, porque sem o Yotzer Or ele é brachá levatalá. Então ele falou, aí todas as brachot que ele está fazendo é brachá levatalá. Por isso o Rav Ovadia fala, nessa situação, se ele está Agadol Akibor, ele não sabe se é Batachnu ou Kadosh Hu, então ele volta para o Kadosh Hu, que é o do Yotzer Or da primeira berachá. Então isso quer dizer, mais um exemplo de um caso onde, quando você deixa de fazer uma brachá, você acaba perdendo outras brachot, que aqui, né, o primeiro caso da Midah é consenso, Ben Ish Chai concorda. Nesse caso aqui, como é Machloket Rishonim, se as outras brachot são levatalá ou não, aí tem Machloket, o Rav Ovadia e o Ben Ish Chai, como proceder. Então, mas de acordo com o Rav Ovadia, aqui também é um exemplo que a gente usa essa regra, que quando uma brachá que eu tirar, eu acabo impedindo, fazendo com que as outras brachot também sejam levatalá, então eu não falo na brachá específica a regra de Safek Brachot Leakel. Agora vamos para Halachá Yud Beit. Fala Halachá Yud Beit, que mesmo quando ele não fez a brachá ele mesmo com a boca, e sim ele simplesmente ouviu a brachá de uma outra pessoa, e ele teve kavaná de sair de Chová, e depois acabou acontecendo alguma dúvida, eu falo a regra de Safek Brachot Leakel, como Bezat Hashem a gente vai ver em relação à brachá de Amotzim. E aí, quer dizer, o exemplo desse caso, uma machloket que tem entre o Kaf HaChaim e o Rav Ovadia Yosef, que o Shulchan Aruch traz, quando a pessoa faz a brachá de Amotzim Lechem Min Haaretz, ele precisa comer sem interromper. Tecnicamente, e assim a maioria dos poskim fala, que se uma pessoa fez a brachá de Amotzim Lechem Min Haaretz para outras pessoas também saírem de Chová, como é o costume normalmente no Shabat, na Seudá, que não todo mundo tem 2 halot inteiras para fazer, então o Balabait faz em voz alta e todo mundo escuta a brachá dele e sai de Chová, então todo mundo tem que tomar cuidado para não conversar. Por quê? Ele falou, se ele interrompe entre a brachá de Amotzi e ele comeu o pão, então ele entra num problema de FC que talvez ele vai precisar repetir a brachá. Porém, tem uma machloket nos poskim, se o Balabait fez a brachá de Amotzi e o próprio Balabait comeu sem interromper, só que uma das pessoas interrompeu. Tem machloket nos poskim se a pessoa que interrompeu precisa fazer a brachá de Amotzi de novo. E aí, nesse caso, o Kaf HaChaim, ele escreve que, olha, por mais que a gente fala Safek Brachot Leakel, mas aqui ele não fez a brachá a primeira vez. Então, ele pode, mudar de ideia, falar, eu não pensei em sair de Chová. E aí, então ele falou, já que ele não fez a brachá a primeira vez, se ele fizer a brachá de novo, Amotzim Lechem Min Haaretz, não tem problema. Essa é a opinião do Kaf HaChaim. O Rav Ovadia discute com ele, justamente que é daí que saiu a halachá que a gente está falando aqui, a regra que a gente está trazendo, é que ele falou, olha, e daí que ele escutou? Já que a halachá é shomea keoneh, a pessoa que escuta é como se ele estivesse falando. Então, na hora que ele escutou a brachá de Amotzim Lechem Min Haaretz,
A pessoa que fez a brachá pensou em tirar ele de Rová. Ele pensou em cumprir a obrigação quando ele estava ouvindo. Então é considerado que ele fez a brachá. Se ele fez a brachá, e de acordo com algumas opiniões, isso que ele fala, já que o Balabait, quando fez a brachá, comeu, não é considerado interrupção. De acordo com as opiniões, que não é considerado interrupção, se ele fizer a brachá de novo, é brachá levatalá. Então fala o Rav Ovadia, é óbvio que a pessoa tem que tomar cuidado para não conversar, porque a grande maioria dos poskim considera isso uma interrupção. Mas já que tem algumas opiniões que falam que nesse caso ele não precisaria repetir a brachá, se a pessoa, sem querer, acabou conversando, ele não vai falar, porque eu falo safek brachot leakel. A gente rochecha, a gente tem medo da opinião que fala que já que o Balabait comeu logo depois que ele fez a brachá, isso já é o suficiente, e agora se a pessoa repetir, de acordo com essa opinião, seria considerado isso brachá levatalá, então por isso a gente fala safek brachot leakel. Agora a gente vai, Bezat Hashem, Alachá Yud Gimel. Então, Alachá Yud Gimel fala o seguinte: Av bimkom sheish machloket haposkim legabe etzem kiyum hamitzvah velo legabe habracha, amrinan safek brachot leakel. Então, mesmo que a discussão entre os poskim não é em relação à brachá em si, e sim é em relação à mitzvah, a gente fala a regra de safek brachot leakel. Quer dizer assim, se tem machloket, alguns poskim falam a mitzvah desse jeito vale. Outros poskim falam a mitzvah desse jeito não vale. Então, por mais que a gente vai falar, olha, faz a mitzvah, porque muitos poskim, quer dizer, desse jeito, se a pessoa fizer um jeito que vale para todo mundo, óbvio que ele faz brachá. Mas a gente fala, faz a mitzvah, mas faz sem brachá. Por quê? Para ficar com medo da opinião dos poskim que falam que safek brachot leakel. Desculpa, das opiniões que falam que a mitzvah não valeu. Então, um exemplo disso, até para a gente depois avançar um pouquinho, é que ali o Shulchan Aruch mesmo falou que não faz a brachá, como a gente vai ver depois na sequência. Mas é Sfirat HaOmer. A gente tem uma discussão se cada dia é uma mitzvah separada, e a pessoa que perdeu um dia pode continuar contando com brachá. E essa é a opinião da maioria dos poskim. Ou se os Sfirat HaOmer, os 49 dias são um bloco só, ou porque é uma mitzvah só, ou porque eu preciso da sequência, mas os 49 dias do Homer é um bloco só. E se a pessoa perdeu um dia, digamos ela perdeu o dia 5, depois, no dia 6, ele não pode continuar contando com... de acordo com essa opinião, nem adianta continuar contando que ele não tem mais mitzvah. A discussão entre eles não é na brachá, a discussão entre eles é se a mitzvah do dia... ele perdeu no dia 5, se a mitzvah do dia 6 em diante vale alguma coisa ou não. Essa é a discussão que tem entre os Rishonim. E aí, o Shulchan Aruch, quando vai lefsok lo halakha, ele fala, olha, por mais que a maioria dos Rishonim fala que ele pode continuar contando, mas já que a gente fala safek brachot lakel, eu mando continuar contando, mas sem brachá. E aí, quer dizer, quando eu tenho uma machloket na mitzvah, mesmo assim eu falo safek brachot leakel. Mas aqui nessa regra tem um porém, que é o seguinte, que continua aqui, omnam, porém, bimkom shedat maran shulchan aruch, maskemet que aposkim shesavru shemekayem a mitzvah, se a opinião do Shulchan Aruch é conforme os poskim que ele cumpre a mitzvah, e aí, quer dizer, de acordo com o Shulchan Aruch, eu poderia fazer a brachá, então aí a gente fala que sim se faz a berachá. E por que isso? Ele falou, aqui a gente estudou atrás, que o Hidá traz uma grande machloket, se o Hidá traz uma grande machloket, se essa regra de safek brachot leakel é mais forte do que a regra de que nós vamos de acordo com a opinião do Shulchan Aruch, o costume dos Faradim, né, que vão de acordo com a opinião do Shulchan Aruch, ou isso que os Faradim receberam sobre si, fazer tudo conforme o Shulchan Aruch, não é mais forte do que safek brachot leakel. E aí, quer dizer, quando o Shulchan Aruch manda fazer a brachá, e se tem poskim que mandam não fazer a brachá, a gente estudou atrás que tem machloket, se eu vou conforme o Shulchan Aruch, ou se eu falo safek brachot leakel, ele fala para não fazer a brachá. A gente falou que o costume é que não se faz a brachá, como a conclusão do Hidá, que eu falo safek brachot leakel, mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch.
Mas aqui eu tenho mais uma coisa, que o quê? Além de ser a opinião do Shulchan Aruch que faz a brachá, a machloket não é na brachá em si, a machloket é na mitzvah. Então, nesse caso, aí alguns poskim falam, olha, primeiro eu olho para a mitzvah. Uma vez que eu falei que a halakha é que a mitzvah é válida assim, se é uma mitzvah que é válida, você pode fazer brachá sobre ela. Então, no fim das contas, continua sendo safek brachot. Mas, quando eu tenho as duas coisas aliadas, que também que é quando eu tenho as duas coisas aliadas, também que é que a Safek Brachot também que a Machloket é na mitzvah e não na brachá, e também que a opinião do Shulchan Aruch é para fazer a brachá, quando eu tenho as duas coisas aliadas, a gente faz a brachá. Então, o exemplo que ele traz aqui na nota é justamente, assim, tem uma machloket, um hadas, que a parte de cima dele foi machucada ali, se ele é kasher ou se ele não é kasher. E aí o Shulchan Aruch posek que ele sim é kasher. Então ele está numa situação em que é discussão. De acordo com o Shulchan Aruch, esse hadas é kasher. De acordo com outros poskim, esse hadas não é kasher. Então, Rav Ovadia possui que, de acordo com o costume dos faradim, ele pode fazer a brachá de Arbat Aminim só usando esse hadas. Eu não falo safek brachot lakel contra o Shulchan Aruch. E por que não? Ele falou justamente o que a gente falou aqui na regra. Aqui a machloket é na mitzvah e não na brachá. Quando é machloket nos poskim, se faz a brachá ou não se faz a brachá, aí eu falo safek brachot lakel mesmo contra o Shulchan Aruch. Mas aqui que é a machloket na mitzvah, e eu falei que a halakha é conforme o Shulchan Aruch, então automaticamente eu permito fazer a brachá. Aí vocês vão me perguntar, mas de qualquer jeito, a gente não saiu aqui de um caso de safek brachot. Tem o rashash de brachá levatalá, exatamente igual qualquer caso. Falou, sim, mas aqui eu tenho as duas coisas aliadas. O quê? Uma delas é que eu falo a machloket é na mitzvah e não na brachá. E segunda delas é que a opinião do Shulchan Aruch, como a gente estudou atrás, o Hidá atrás, muitos poskim falam que a opinião do Shulchan Aruch é mais forte do que a regra de Safek Brachot Lakel. A gente não costuma assim quando é a machloket na própria mitzvah. Então, um exemplo disso, por exemplo, uma pessoa tem machloket, o Rashi e o Rabbeinu Tam em relação ao tefilin. Quer dizer, eles discutem qual é a ordem que eu preciso colocar as parashiot no tefilin. E aí, por mais que tenha machloket, eu não falo safek brachot lakel, e já que o Rabbeinu Tam fala que o tefilin do Rashi não serve, então eu coloco o tefilin sem brachá. Então eu falo, olha, coloca o tefilin com brachá. E apesar de que a gente falou, aqui tem dúvida nas brachot, a gente vê que o próprio Shulchan Aruch não usa essa regra de que se a machloket na mitzvah eu não falo safek brachot. Até o exemplo que a gente falou antes de Sfirat HaOmer, a machloket era na mitzvah, e o Shulchan Aruch falou safek brachot leakel. Ele traz aqui na nota uma machloket se o tzitzit foi feito não lishma, que tem machloket se vale ou não vale, que se a pessoa vai usar um tzitzit assim, quer dizer, o ideal é ele não usar um tzitzit assim, mas ele não tem outro, agora esse é o que ele tem, fala o Shulchan Aruch para ele usar sem brachá. Por quê? Já que, de acordo com o Rashi e o Rosh, esse tzitzit é pasul, então se ele fizer a brachá, vai ser brachá levatalá. Então o que eu vejo? Que o Shulchan Aruch não fala essa regra que é a machloket na mitzvah. Aqui é a machloket na mitzvah. E o Shulchan Aruch falou, olha, eu falo que b'diavad o tzitzit é kasher, mas não faz brachá. Quer dizer, é melhor você usar outro para garantir para todo mundo, mas se for usar esse, usa sem brachá. Por quê? Mesmo que a machloket na mitzvah, eu falo safek brachot leakel. Mas, então, ele falou, o próprio Shulchan Aruch não souber essa regra, mas como a gente falou antes, aqui eu tenho duas coisas. Uma é a primeira regra é a machloket na mitzvah e não na brachá, e a segunda
regra é que a opinião do Shulchan Aruch é sim para fazer a brachá, e muitos poskim falam que quando o Shulchan Aruch manda fazer a brachá, o costume dos faradim é sim fazer a brachá. Então a gente falou que a gente não costuma em relação ao Shulchan Aruch sozinho, mas aqui que eu tenho aliado a isso, que a machloket é na mitzvah e não na brachá, então pode fazer a brachá e se faz a brachá. Agora, a gente vai ao Yudalet, também é uma regra que tem várias aplicações práticas. Fala a halakha o seguinte, que mesmo quando eu tenho os feika para fazer a brachá, eu não faço a brachá, eu falo a regra de safek brachot lakel, como a gente até chegou a citar antes, quando a gente falou de rovo, etc. Mesmo quando eu tenho os feika que é duas dúvidas, que em vários lugares a gente usa isso como algo mais forte na halakha, eu não aceito isso, eu falo safek brachot lakel, mesmo contra uns feika. Só que, e aí aqui tem também o mesmo porém que a gente falou anteriormente, במקום שיש ספק ספיקה לחייב בברכה, וגם דעת מרן מסכים לברך, se eu tenho que o Shulchan Aruch manda fazer a brachá, e além disso eu tenho um sfeika que me possibilita e me manda fazer a brachá, então eu aceito isso para permitir fazer a brachá lekatchila. E além disso, os poskim trazem em relação a se eu tenho os feika para fazer a brachá. E tem poskim que falam que a mitzvah é da Torá, então aí eu sim falo os feika. O exemplo que a gente falou outro dia do Trumat Hadeshen, Sfirat HaOmer, a gente já falou agora. Sfirat HaOmer, se a pessoa perdeu um dia, tem uma coisa nos poskim se vale ou não. Agora o Shulchan Aruch traz uma halakha em nome do Trumat Hadeshen, que se a pessoa está na dúvida se ele perdeu ou não, ele pode continuar contando com brachá. Por quê? Eu tenho duas dúvidas. Primeira dúvida, se todas as mitzvot, todos os dias é um bloco só ou não. E mesmo se for tudo um bloco só, talvez ele contou no dia de ontem, e aí ele pode continuar contando com brachá. Porque eu tenho duas dúvidas. Primeira dúvida, se é um bloco só, e a segunda dúvida é se na prática ele contou ou não contou. Porque se ele contou ontem, então mesmo que for um bloco só, ele está fazendo todos os dias. Mas a gente acabou de falar, a regra é que quando eu tenho os feika não é o suficiente para fazer a brachá. Explica outro Matadeshen, que já que tem poskim que falam que a mitzvah de Sfirat HaOmer hoje em dia também é a mitzvah da Torá, aliado a isso, então eu mando ele fazer a mitzvah com a brachá baseado nesses feika. E aí, fora o Sfirat HaOmer, que é o exemplo famoso, a gente tem alguns casos práticos que a gente pode usar essa regra, que é caso a pessoa, sim, a mitzvah de tefilin a pessoa colocar durante o dia. Durante o dia é até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, tem um período de Ben Hashmashot, que é considerado dúvida se ele é dia ou noite. E aí quer dizer, dúvida se ele é dia ou noite, e se eu posso fazer nele a brachá nesse horário, depois do pôr do sol, nos 13 minutos e meio, ou não. Agora, esse horário a gente tem feika, porque de acordo com a opinião do Rabbeinu Tam, que o Tzeta Kuchavim é muito mais tarde, Ben Hashmashot não começa no nosso pôr do sol, começa mais tarde. Então eu tenho assim, de acordo com o Rabbeinu Tam, esse horário é certeza dia. E mesmo se eu falar que esse horário é Ben Hashmashot, conforme a opinião dos Geonim, é dúvida se ele é dia ou noite. Então eu tenho os feika para liberar ele a fazer a mitzvah de tefilin nesse horário. Então ele falou, se a pessoa vai colocar o tefilin nesse horário, ele faz brachá. Por quê? Eu tenho os feika, e além disso, é uma mitzvah que os poskim falam aí, o tefilin é consenso que é uma mitzvah da Torá, então por isso pode-se fazer a brachá do tefilin, se a pessoa vai colocar o tefilin depois do pôr do sol, enquanto ainda está no horário de Ben Hashmashot. Óbvio que tem que tomar cuidado para não entrar nesse problema, mas pode fazer a brachá nesse horário. E a mesma coisa se aplica em relação à brachá do talit. Se a pessoa vai colocar o talit depois do pôr do sol, que aí é sempre a dúvida, a véspera de Yom Kippur, as pessoas chegam na sinagoga e etc. Então, é bom correr para fazer antes do pôr do sol e na véspera de Yom Kippur não acabar arriscando ali uma brachá levatalá. Mas se a pessoa perdeu o pôr do sol e está nesse horário dos 13 minutos e meio, pode fazer a brachá no talit, porque é o mesmo feika do tefilin, mitzvah de talit, a mitzvah da Torá, então por isso
pode fazer a brachá no talit nessa situação. E ainda em Yom Kippur, né, se tem Birkat Kohanim na saída de Yom Kippur e Neilá, se o ideal é chegar no Birkat Kohanim antes do Ben Hashmashot, antes do pôr do sol, para garantir poder fazer a brachá sem nenhum problema. Mas se acabou perdendo o pôr do sol e está nesses 13 minutos e meio, a mesma coisa pode fazer a brachá do Birkat Kohanim, porque o mesmo sfeika. Talvez, como o Rabbeinu Tam e o Ben Hashmashot ainda nem começou, e mesmo se for Ben Hashmashot agora, talvez Ben Hashmashot é considerado como dia, e por isso, então, eu posso fazer a brachá, os Kohanim podem fazer a brachá de Birkat Kohanim, Asher Kideshanim Kedushato Shel Aaron Vetzivan Levarech Et Amo Yisrael Be'ahava, eles podem fazer mesmo depois do pôr do sol, enquanto estiver nesse período de 13 minutos e meio. E a mesma coisa também em relação a Birkot HaTorah. Birkot HaTorah normalmente não é comum ele acabar chegando nesse horário, ou porque normalmente se ele não fez Birkot HaTorah de manhã, ele já isenta ele com a Ahavat Olam. Agora, se ele não isentou com a Ahavat Olam, então aí precisa, se tiver Sfeika e Birkot HaTorah, como a gente viu atrás, tem poskim que falam que é mitzvah da Torá, então a mesma coisa também a gente pode falar Sfeika para poder fazer Birkot HaTorah. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak u'Baruch.